Olá, eu sou a Flávia Torres e este é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo muitos conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Você já tentou ler um rótulo de um alimento e fica sem saber o que são todos aqueles nomes? Você quer saber a diferença entre um produto processado, ultraprocessado e in natura? Bom, então fique aqui, pois hoje nós vamos conversar com a Tatiana Tribes sobre todas essas questões acerca dos alimentos industrializados. A Tatiana é engenheira de alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutora em engenharia química pela USP e também é especialista em vida de prateleira e tratamento térmico de alimentos e proprietária da VGT e da Future Food Consultoria. Obrigada por ter vindo, Tatiana. Obrigada, Flávia. Eu que agradeço pelo convite e é um prazer poder falar para você. Muito bom, o prazer é todo meu. E eu aproveito para pedir para você já deixar o seu like e também, se não está inscrito no canal, se inscreva. Bom, eu vou começar pela pergunta para diferenciar o que são, afinal, assim, qual a diferença entre ultraprocessados, processados e in natura? Certo. Bom, um alimento in natura é o alimento da forma que a gente encontra num hortifruti, né, naquela área de vegetais dentro de um mercado e a forma que ele sai da horta, né? Então, quando você colhe ali, né, uma cenoura, um tomate, então essa forma integral, sem nenhuma transformação, é o alimento in natura, tá? O alimento processado é um alimento in natura que passa por alguma etapa de transformação, né? Então, essa transformação pode acontecer, né, de forma doméstica, em casa, e a gente, nesse caso, não costuma chamar de processamento, né? A gente vai chamar de um cozimento, né? Uma trituração, um assamento. Mas quando a gente trabalha com produtos industrializados, a gente dá esse nome de processamento porque ele vai passar por alguma etapa de processo ou alguma etapa de transformação. Ou, por exemplo, uma desidratação. Isso, exatamente. E o alimento ultraprocessado, essa forma de chamar, ela tem sido bastante utilizada aí nos últimos 10, 20 anos, e ela tem vários significados que não estão só relacionados ao fato dele passar por várias etapas de processamento, né? Mas também com o fato dele ser adicionado de substâncias, produtos químicos, né, aditivos, ou de alimentos que foram extremamente refinados, extremamente quebrados, né? Eu acho que um exemplo bom que a gente pode dar que relaciona essas três formas, né, o in natura, o processado e o ultraprocessado, é, por exemplo, o caso do milho, né? Então, quando a gente pega o milho verde, a espiga, você tem o milho in natura. Se você tiver esse milho, por exemplo, milho cozido, né, cozido em água com sal, você tem um produto processado. Se você utilizar esse mesmo milho para passar por processos térmicos, químicos, que levem à produção do xarope de glicose ou xarope de glucose, nesse caso você tem um ultraprocessado, né? Porque ele o mesmo milho passou por várias transformações e virou algo muito diferente do que ele era, muito refinado, muito quebrado, muito disponível para que o nosso organismo absorva ele como uma forma de energia muito rápida e que, quando adicionado num produto, faz com que esse produto seja mais saboroso, mais atrativo, né? Então, digamos assim, é uma grande transformação ali, desde o milho até o xarope. Eu acho que tem até alguns produtos que uma pessoa
leiga olha, e ele é tão ultraprocessado que a gente nem sabe de onde ele veio e qual é a origem, né? Qual é o ingrediente, às vezes nenhum só ingrediente que é o original, né? Exato. Às vezes é uma mistura tão grande de tantos ingredientes ultraprocessados, né? Que realmente é difícil de você conseguir encontrar o significado, né, daquilo, da onde vem. Ele não parece mais uma cenoura, não parece mais um milho, não parece mais um cereal. O que ele é, né? Exato. Agora, vamos pensar nos rótulos, assim. Eu acho que um grande desafio para quem vai comprar, né, a gente já... Vamos começar a falar dos processados e ultraprocessados. É você entender o que está escrito nos rótulos. Então, tem várias coisinhas dentro de um rótulo. E a primeira delas é aquela listinha, ingredientes, né? Como que são organizados esses ingredientes? Tem alguma regra? Legal. Legal você ter falado, e realmente a gente relaciona bastante essa lista de ingredientes com o ultraprocessado, né? Então, em definições que a gente ouve comumente na mídia, quando alguém vai se referir a um alimento ultraprocessado, normalmente relata, é um alimento com uma lista de ingredientes muito longa e complicada, né? Então, assim, a lista de ingredientes, ela é obrigatória em qualquer rótulo, né, de alimento industrializado, e a sequência na qual os ingredientes aparecem nessa lista está relacionada à quantidade, né, na qual eles estão presentes naquele produto. Então, o primeiro ingrediente da lista é aquele que está em maior quantidade naquele produto, né? Alguns ingredientes, eles são, às vezes, formados por outros ingredientes, por sua vez. Então, por exemplo, você vai usar um leite de coco. Esse leite de coco, ele tem já uma fórmula por si só, né? Então, quando você for apresentá-lo numa lista de ingredientes, você vai abrir ali os parênteses para explicar quais são os ingredientes que fazem parte dele, né? E assim por diante, até a gente chegar ali nos ingredientes que estão em pequena quantidade, né? Que são os últimos da lista, que normalmente são os aditivos, que né? São aqueles nomes estranhos que a gente vai falar daqui a pouco e tentar desvendar um pouquinho esse mundo desses aditivos, né? Isso, são aqueles nomes que quando a gente chega neles, a gente já desiste, né? A gente vai lendo ali, água, farinha, legal. Aí, né? Nossa, sorbato de potássio, benzolato de sódio, né? Pois então, complicou. Então, realmente é de difícil compreensão. Sabe você me falando isso agora, me veio uma dúvida. Vou te dar um exemplo. Quando eu compro uma geleia de morango no supermercado, geralmente, salvo algumas exceções, eu tenho a água como primeiro ingrediente e não o morango. E quando eu faço a geleia de morango em casa, não tem água. Ok? Eu faço morango e uma proporção de açúcar conforme o número de caixinhas de morango que eu coloco. Essa água é um adicionado, não é uma água que é gerada do morango. É uma coisa que é adicionada. Bom, sempre que a água aparece como água em alguma lista de ingredientes, ela é uma água adicionada, né? Então, a água que faz parte dos vegetais in natura, ela não vai ser separada ou discriminada na lista de ingredientes, tá? Então, por exemplo, você tem o morango que tem água, né? Ou laranja, maçã, pera, etc. E essa água que está presente na fruta, ela não aparece no rótulo, né? Então, por exemplo, se você tiver uma geleia que você pode, de fato, fazer só com a fruta, né? E aí, né, normalmente adicionando pectina, pelo menos pectina cítrica, né? Às vezes algum ácido é possível, se for necessário, né? Um ácido cítrico, por exemplo. Você não vai ter a água ali naquela composição. Se ela aparece separadamente, é porque ela foi adicionada. A gente sempre tem que
prestar atenção na designação do produto, né? Porque às vezes você pode ter um produto que ele parece uma geleia, mas que o nome dele ali como designação não é geleia. Pode ser um preparado à base de frutas, né? Ou alguma designação que se encaixe dentro da regulamentação, né? Para aquele produto. E que a aparência dele dê a impressão para o consumidor de que ele é uma geleia, mas não necessariamente ele será, né? Porque para ser geleia você tem que cumprir os requisitos de identidade e qualidade dessa categoria de produto, né? Então, esse é um exemplo interessante. E a geleia, ela é muito legal de pensar em termos de conservação, né? Porque ela é um produto que pode ser muito limpo em termos de rotulagem, né? Você consegue, por exemplo, fazer a geleia só com as frutas, sem adição de açúcar, só utilizando os próprios açúcares das frutas, e sem outros aditivos, no máximo a pectina, que ainda assim você consegue usar, dependendo das matérias-primas da própria fruta, que as frutas têm pectina, né? Então, você tem muitas geleias no mercado, por exemplo, com conservante, que é sorbato de potássio, sendo que, trabalhando com o processamento e a embalagem, você não precisaria ter um aditivo ali, né? Então, essa é uma reflexão que eu acho que tem que ser cada vez mais trazida, né? Para quem trabalha com alimentos. Mas você não acha que isso tem a ver com escala? Olha, no caso da geleia especificamente, você consegue ter escala, você consegue ter uma vida de prateleira adequada. Normalmente essa opção pelo sorbato de potássio acontece quando você opta por uma embalagem plástica, né, onde você não vai conseguir fazer o envase a quente, ou blister, né, que é o caso ali daquelas embalagens de hotel, né, e tal. Então, nesses casos, você não consegue utilizar uma técnica simples, que é um envase a quente, né? Um envase e fechamento com temperatura superior a 85 graus, que seria o necessário. Então, por exemplo, uma embalagem plástica, ela é mais barata do que a embalagem de vidro. A embalagem de vidro é cara, né? Com a tampa metálica. Então, às vezes, por essa opção de uma embalagem mais barata, eu vou lá e coloco um conservante que eu não precisaria estar usando, né? Você acaba barateando o produto, né? Então, assim, muitas coisas para ficar atento. A lista de ingredientes e a denominação também, para ver se geleia é geleia, se mostarda é mostarda. Né? Porque a gente tem molho, tipo mostarda. A palavra tipo é uma coisa bem importante de prestar atenção, não é? Se tem uma coisa difícil de encontrar, é mostarda, né? Ela vai ter uma gôndola cheia de outras coisas que parecem mostarda e não são, verdade. Ficar atento no nome, o que vem escrito, né? Na parte da frente também. E agora, em relação... Continuando nos ingredientes, as empresas não têm obrigação de mencionar a quantidade de cada um, né? A proporção, por exemplo, uma latinha de 100 gramas tem 50 por exemplo, geleia de morango e mais não sei quantos gramas de água e não sei quantos gramas de açúcar e outras coisas. Eles não precisam, e até talvez seja a questão da segredo industrial que eles dizem, né? Tem a ver? Olha, hoje a gente não existe essa exigência, exceto para casos específicos, né? Então, por exemplo, uma legislação que muda de forma dinâmica e acaba se atualizando bastante é a de sucos, né? E bebidas. Né, dependendo ali do enquadramento do seu produto, você pode ter que colocar ali o percentual da fruta que está sendo alegada, né? Que você tem ali a presença de tal fruta, então você tem que colocar ali o percentual. Mas, em geral, nos produtos, né, fora esses casos excepcionais, a gente não tem essa necessidade de quantidade. E isso é uma coisa que acontece em outros países, também dependendo do enquadramento do produto. Então,
existe já essa exigência, né, de percentual de cada um dos ingredientes. Isso é mais presente em países da Europa. No Brasil ainda é pouco comum. Uhum. E agora vamos para a tabela nutricional, que é outra coisa que tem no rótulo, que eu acho bem emblemática também. Primeiro, qual a importância de existir uma tabela nutricional no produto? E aí, Tatiana, você poderia explicar os itens da tabela nutricional? Sim, a tabela nutricional, ela é obrigatória, né, de acordo com a regulamentação de rotulagem de alimentos, exceto para painéis muito pequenos. Então, tem alguns casos específicos onde você consegue colocar só numa embalagem secundária, mas não numa primária. No caso de uma bala, por exemplo, né, algo que tenha um painel muito pequeno, né? E aí ela pode aparecer na forma de tabela ou na forma de lista, né? E ela sofreu uma mudança muito recente, né? Então, no dia 9 de outubro do ano passado, entrou em vigor uma nova regulamentação que muda a forma de apresentar a tabela nutricional, né? Então, a rigor, antes dessa mudança, você tinha a obrigatoriedade de apresentar os macronutrientes, né, que são os carboidratos, proteínas, gorduras, gordura saturada, gordura trans, né, e fibras, né, e o de micronutriente, o sódio, né. Então, com algumas variações também, dependendo da situação, quando você tem alguma alegação de vitaminas, então aí você precisa também apresentar as vitaminas, né? Ou se você quiser abrir alguma categoria, por exemplo, de carboidratos, aí você precisa abrir de acordo com a regulamentação, por exemplo, nos açúcares, né? A tabela nutricional, ela é expressa nessa forma antiga por porção, né? Então, cada produto tem um enquadramento dentro de uma porção específica. Isso também sempre foi regulado, né, pela Anvisa e pelo MAPA. Essas porções podem ser pequenas, por exemplo, para produtos bastante concentrados, calóricos, né, desde de 10 gramas até a embalagem inteira, dependendo do caso, né, às vezes 300 gramas, 300 ml. Então, ela dependia desse enquadramento. O fato da porção ser variável tem um adicional de dificuldade de interpretação da tabela, né? Sim, com certeza, porque cada produto é um. Só para esclarecer, a porção é aquela que vai logo em cima da tabela, eles falam assim, a cada 30 gramas deste produto, aí vem o que tem dentro dos 30 gramas, Isso. né? Só que, assim, às vezes é alguma coisa que você nem tem como saber o que são 30 gramas. É isso, né? Que existe essa dificuldade. Exato, né? Então, por exemplo, você pega lá uma barra de chocolate e você não consegue tão facilmente identificar o quanto que aquela porção representa dentro daquele todo, né? E também aumenta a dificuldade de você comparar diferentes produtos, né? Sim. Então, eu comparo esse chocolate com esse brigadeiro e aí eu tenho que comparar as porções e fazer vários cálculos para conseguir tentar entender se existe uma equivalência, qual que é o mais calórico, qual que tem mais carboidrato, etc., né? E é interessante que essa mudança aqui, um dos aspectos da mudança que está acontecendo agora, que é apresentar essas informações para uma porção única de 100 gramas ou de 100 ml, né? Ela aconteceu no passado, né? Então, na década de 90, a gente tinha a tabela nutricional com a composição centesimal do produto, né? Então, era a composição de cada nutriente por 100 gramas. Então, é interessante que agora a gente está retornando para aquela forma antiga. Então, hoje a gente tem a obrigatoriedade de apresentar das duas formas, por porção e por
100 gramas ou 100 ml, que é a composição centesimal. E aí é mais fácil comparar. Isso, Exato. exatamente. E aí os itens, na verdade, o que mudou foi a porção, mas os itens continuam os mesmos, né? Os itens continuam os mesmos, mas com um diferencial importante, que é o açúcar adicionado. Tá? Então, o açúcar adicionado, ele nunca apareceu explicitado dessa maneira na tabela nutricional. É verdade. Antigamente você olhava, era só açúcares, né? Os carboidratos, na verdade. Você não sabia se aquilo poderia ser uma farinha ou um açúcar, né? Era uma incógnita. Tem razão. Exato, porque dentro de carboidratos você tem, né, por exemplo, o amido, né, a glicose, a frutose, a sacarose. Tem uma série de possibilidades ali de carboidratos, inclusive a lactose, né, no caso dos lácteos. Então, essa questão do açúcar adicionado, ela funciona como um alerta, de fato, né? Por quê? Porque, parecido com esse caso da geleia, né, que você mencionou, a gente, assim como a gente tem a água presente no próprio vegetal, a gente também tem os carboidratos que estão presentes ali e os açúcares que estão presentes, né? Então, por exemplo, quando a gente pega um molho de tomate, ele vai ter, dentro do próprio tomate, que é a matéria-prima principal, né, o primeiro ingrediente da lista, você tem ali a presença de açúcares, né? Então, esse tomate, ele vai ter frutose, glicose, e você tem o açúcar adicionado. E hoje a gente tem, né, nesse tipo de produto, a adição intencional de açúcar, né, na forma de açúcar ou de xarope, para que o produto fique mais palatável, né? Fique um molhinho ali mais docinho, mais gostosinho. Esse molhinho, nem sabe por quê, né? Você sente menos a acidez, né, e tal. E aí, agora na tabela nutricional, você precisa ter esse item explicitado, né, ali açúcar adicionado, e dependendo da quantidade em que esse açúcar foi adicionado, ele precisa também aparecer no painel principal, na forma de um alerta. Ótimo você tocar nesse assunto, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Uma legislação que começou no final do ano passado. Isso. Nós estamos em 2023, né? Porque o vídeo fica aí no YouTube por muito tempo. Qual que é o parâmetro para esse aviso? O aviso é para o que é? É excesso de açúcar, gordura e sódio. Isso, né? Isso. Do açúcar adicionado. E adicionado. Né? O adicionado, a gordura saturada e o sódio. Né? Então, é um alerta de alto em, tá? É uma lupa. Ela tem também dentro dessa nova legislação, tem ali o tamanho que ela precisa que ela precisa compreender ali dentro da embalagem. A gente já consegue... Não é fácil achar produtos com a nova rotulagem, viu? Até antes da gente conversar, eu procurei bastante e como o prazo ele vai acontecendo em ondas, né? Então, a gente teve a primeira onda que foi em outubro do ano passado, a próxima vai ser outubro deste ano. Então, as empresas estão se adequando à medida do tempo, né? Mas a gente viu bastante na Páscoa. Exato. Né? Não sei se você observou. Eu percebi, os em ovos gigante, todos, né? Você vê aquelas embalagens ali com aquela lupa enorme, né? Falando ali alto em açúcar adicionado e alto em gorduras saturadas. Então, para você precisar colocar esse alerta, depende da quantidade desses nutrientes que estão presentes no produto, né? Então, essa quantidade, ela está também dentro dessa norma. A gente encontra ela no site da Anvisa, né? Então, pode ser buscada, assim como as outras informações referentes à nova rotulagem. E ela é diferente para alimentos sólidos e semissólidos, que são aqueles onde a massa é expressa em gramas. Né? Então, por exemplo, um cereal matinal, um biscoito,
O próprio molho de tomate que eu mencionei antes, então ele entra ali como um semissólido, né? Porque eu tenho ali uma embalagem com 200 gramas, 300 gramas, etc. Ela é diferente para os alimentos líquidos, tá? Então, no caso dos alimentos sólidos e semissólidos, a tolerância é um pouco maior, né? Então, a gente pode chegar em até 15 gramas de açúcar adicionado por 100 gramas de produto. A gente pode ter até 6 gramas de gordura saturada por 100 gramas de produto e 600 miligramas de sódio por 100 gramas de produto. Quando a gente vai para os alimentos líquidos, essas dosagens elas devem ser menores, né? Digamos, esse limite para que seja explícito ali com a lupa. E realmente faz sentido porque um alimento líquido tem bastante água, então a gente consegue consumir uma maior quantidade, né? Você consegue ir lá e tomar uma grande quantidade rapidamente. Então, existe uma redução para metade de cada um desses. Entendi. Quer dizer, meio proporcional até. Isso. Dependendo da característica, né? Entendi. Agora, quando a gente lê, voltando àqueles nomes esquisitos logo no final do rótulo, que a gente quase que desanima, porque não sabe o que quer dizer, são uns nomes muito esquisitos. Vamos desvendar algum desses nomes, Tatiana? Eu vou começar eu vou falar... Você me trouxe alguns exemplos. Por exemplo, edulcorante. O que faz um edulcorante num alimento? Certo. E depois você deve ter um exemplo de alguns edulcorantes que vêm com aquele nome enorme, assim. Sim. Sim. Não, e os edulcorantes, eles estão, digamos, num momento importante. Eles vêm aparecendo bastante aí na nossa vida, cada vez mais, né? Cada vez mais produtos. E tem se falado bastante deles nas últimas semanas. A propriedade do edulcorante qual é? Bom, então, o edulcorante são os compostos que trazem dulçor para o produto, né? Então, eles adoçam o produto. E aí, a gente tem os edulcorantes intensivos, né? Que são, digamos, os vilões reconhecidos, né? Dentro dessa categoria. Esses vilões, eles vão mudando de acordo com a época, né? Até porque, de repente, a gente tem ali uma alta de um determinado edulcorante e aí você começa a ter também muito mais trabalhos científicos com aquele ingrediente e aí você começa a descobrir, bom, então ele realmente está associado a doenças degenerativas, né? A incidência de câncer, etc. E aí reduz o consumo daquele edulcorante. Aí aparece o outro da moda, aí reduz, aí aparece o outro. Então, a gente passou por fases, por exemplo, né, do ciclamato e da sacarina, há muitos anos atrás, que eles eram, né, praticamente que eles estavam quase predominantes, em únicos. adoçantes, mas também eram adicionados a produtos? Sim, principalmente também em bebidas, né, refrigerante, porque se a gente pensar também... Há 30 anos atrás, a gente não tinha tantas opções de produtos com substituição de açúcar como a gente tem hoje, né? Então, né, veio a onda ali do ciclamato e da sacarina, depois veio a onda do aspartame, né? Não, agora o aspartame é melhor do que o ciclamato e a sacarina. Não, o aspartame não é, né? Não é tão bom assim. Então, à medida que são feitos estudos, né? E a gente tem o acesulfame potássio, a gente tem o esteviosídeo, né? A estévia, agora que faz bastante sucesso hoje. Então, você vai tendo ali várias opções desses edulcorantes e existe uma diferenciação entre os artificiais, que são os quimicamente produzidos, e os naturais também, né? Então, a estévia, por exemplo, é um exemplo de um edulcorante natural, né? E os edulcorantes artificiais, eles têm ali um limite, uma dosagem, digamos, uma ingestão máxima aceitável de cada um deles, né? Justamente porque existe uma toxicidade relacionada a eles, né? Então, esses são os intensivos. E aí, agora, a gente tem um boom dos polióis. A gente que são tá esses agora polióis? na fase dos
os polióis bombando, né? Os polióis são o sorbitol, maltitol, xilitol, Tá. né? Por exemplo, né? Tá. Existem outros, mas esses são alguns que a gente vê bastante. Hoje a gente consegue encontrar um número muito grande de produtos com esses polióis. Esses polióis, eles substituem o açúcar também em termos de corpo do produto, né? Porque, por exemplo, quando você pega ali, digamos que você vai ter um brigadeiro, né? E você vai substituir o açúcar por um edulcorante. O açúcar no brigadeiro, ele não tem só o papel de adoçar, ele tem o papel de dar corpo também, né? E aí, quando você substitui por um edulcorante intensivo, você precisa, de alguma forma, repor essa massa do produto, né? E aí, os polióis, eles entram, porque eles têm um poder adoçante um pouco abaixo da sacarose, né? Mas eles também trazem essa questão do corpo, né? E tem um ponto importante que eles não têm ainda esses valores de ingestão máxima aceitável, né? Então, eles são ingeridos em grande quantidade. Dá para fazer bolo com esses aí em pó? Então, você pode usar para diretos fins, inclusive domésticos, né? Você consegue comprar os polióis tem embalagem, uso né? doméstico, embalagem de 1 quilo e tal. É um pouco caro, mas tem bastante opção no mercado. E aí vem o risco associado aos polióis, né? Porque quando você começa a ter um consumo exagerado, você começa passa a identificar o efeito que aquele produto tem na população como um todo, né? E aí a gente tem as questões associadas principalmente a um desequilíbrio da flora intestinal, né? Então, com o uso dos polióis, eles são um substrato para os micro-organismos, só que você prioriza ali alguns micro-organismos, né? Então, ele dá, normalmente, um excesso de flatulência, né? E uma irritação mesmo, uma irritação intestinal. Olha que interessante, né? A gente até já fez aqui um programa sobre alimentação e cérebro, e a gente comentou que o intestino é o segundo cérebro, né? Então, se vocês quiserem, vou deixar o link aqui para esse episódio. É muito importante essa questão do intestino, né? A irritabilidade do intestino afeta muito mais do que o intestino. Exatamente, né? Porque, por exemplo, a serotonina, né? Ela vai agir no cérebro, mas ela vai ser produzida no intestino. Exato. Né? Então, quando, de repente, do nada, a gente muda a nossa alimentação e começa a colocar uma quantidade muito grande de algum composto qualquer, a gente está direcionando para um lado diferente e perigoso, né? Então, por isso a importância, de novo, né, da gente voltar ali pro mais in natura possível, para um consumo de fibras, fibras solúveis, não, fibras insolúveis, né? Para manter essa condição intestinal mais equilibrada. Mais equilibrada, né? Tatiana, a gente vai fazer uma pausa, mas a gente vai continuar no próximo episódio para a Tatiana nos explicar todos esses ingredientes. E tem mais, a gente vai saber que existem opções saudáveis para substituir esses ingredientes dentro de alimentos industrializados. Não é, Tatiana? Isso, Flávia. Muito obrigada e até a próxima. Até já. Obrigada por ter assistido. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo. Tchau, tchau.